Salve! Você está no terceiro milênio e a cultura do terceiro milênio é a cultura racional contida nos livros Universo em Desencanto. O tema de hoje será: a causa do mundo elétrico e magnético foi a vontade. Bira. Um salve para você que está aí, prestigiando o programa Terceiro Milênio, você que é colaborador do programa, você que gosta de cultura. E vamos lembrar também que aqui o programa é cultural, feito para quem quer se conhecer. E os livros, é claro, é o Universo em Desencanto. A causa do mundo elétrico e magnético foi a vontade. Por incrível que possa parecer, a causa desse mundo eletromagnético, tudo aqui é eletromagnetismo, foi a vontade. Uma vez um grande sábio disse o seguinte para mim, literalmente disse o seguinte. Ele olhou para mim e disse assim, ó, primeiro vem a vontade. Da vontade vem os gostos. Dos gostos, apontou para baixo, vai para as classes inferiores. Primeiro vem a vontade, da vontade vem os gostos. Dos gostos, vai para as classes inferiores. Se bobear, depende do gosto, depende da vontade, é claro, né? Vontade. Sentimento que leva a fazer alguma coisa, a buscar objetivos ou desejos bons ou maus. Muitas das vezes sem se importar com as consequências. Mais uma vez, rapidinho. Vontade, sentimento que leva a fazer alguma coisa, a buscar objetivos ou desejos bons ou maus. Muitas das vezes, sem se importar com as consequências. E quando a vontade passa do limite, não se importa com as consequências. E daí vem o quê? O desrespeito, levando ao desequilíbrio, os conflitos, a mortandade, ao terrorismo e às guerras. Nós, seres humanos, somos cheios de gosto e de vontade. Gostamos de passar do limite em tudo. Por quê? Aprendemos desde criança a respeitar os mais velhos. Isso é só como exemplo, tá? Aprendemos desde criança a respeitar os mais velhos. Ouvimos isso o tempo todo, respeitar o próximo, respeitar os outros. Hoje podemos dizer que o respeito era para ser a base de um bom comportamento e da vida como um todo, porque o respeito cabe em qualquer lugar. Porque o respeito ainda não é a base para um bom viver? É uma pergunta. Porque o ser humano não se respeita? É uma resposta. Porque o ser humano não se respeita. Não se respeita por quê? Porque é escravo dos gostos e das vontades. Se colocasse limite nos gostos e nas vontades, estaria tudo bem. Com limite, você vive bem em qualquer tempo e em qualquer lugar. Só que se acostumamos a passar do limite em tudo, e com isso ficou esquecido o limite com o corpo humano. Primeiro, a pessoa tem que se respeitar. Aquele ou aquela que se respeita, respeita o próximo. Se respeitando, estaremos respeitando tudo e todos, incluindo o meio ambiente natural, os recursos da natureza, para que estes recursos possam ser aproveitados para gerações futuras. Esta falta de respeito com o próprio corpo é milenar, diria, de milhões de anos. É resquício de um mau passo dado pelo livre-arbítrio que uns tantos, por vontade própria, resolveu ultrapassar os limites de um progresso que ainda não estava pronto para progredir em uma determinada parte de um mundo que é chamado de planície racional. Devido a esta vontade de progredir por uma parte não pronta, aconteceu toda esta transformação e degeneração de um mundo elétrico e magnético, transformando seus seres em sofredores imortais. Tudo isso, por incrível que possa parecer, se deu ao uso do livre-arbítrio, da vontade de ultrapassar limites. Vamos ver alguns tópicos na cultura racional sobre o tema. Diz um dos seus livros, o Racional faz algumas perguntas. É um livro chamado Perguntas e Respostas. Separei aqui algumas e também outros tópicos do primeiro volume da obra básica. Pergunta a ele, o porquê desse mundo? Ele mesmo responde, por a vontade de ser livre. A origem do Sol. Nessa planície que tratamos de mundo racional, existiu uma parte que não estava pronta para entrar em progresso. Em instantes racionais entraram por esta parte,
por a vontade ser livre, começaram a progredir por conta própria e esta parte começou a se deslocar da planície. Qual foi a causa da natureza? Foram seus próprios habitantes, e por isso o mundo é consequência dos seus próprios habitantes que entraram pelo pedaço da planície que não estava pronta para entrar em progresso, fazendo uso da vontade, por a vontade ser livre, e os primeiros passos para a formação desse mundo foram esses. O porquê do sofrimento da humanidade? Uma das causas é por a vontade ser livre e não ter limites, por o ser humano ser cheio de vontade. E a vontade é que estraga o pensamento, e o pensamento é a causa de todo sofrimento, e o sofrimento é a lapidação do corpo, e a lapidação do corpo é o sofrimento da vida. A fonte da vontade é a natureza? É, porque a natureza dos seres é cheia de vontade. Diz outras partes, lá já da obra básica. E por que saíram para essa derrota? Saíram por vontade própria, e as consequências são essas que aí estão. Todos sofrendo sem saber como e porque tiveram essa derrota. Então, não sabiam que ia se dar mal? Sabiam, mas quiseram, por vontade própria, progredir. Na outra parte da planície que aqui está, existem outros habitantes que não quiseram tomar esse rumo, e aqui estão com seu progresso de pureza. E por que tomar esse rumo? A resposta é bem simples, pela simples vontade de apurar a parte que não estava pronta para entrar em progresso. Foram progredindo e até hoje conservam esse progresso de destruição. E a regresso todos vão a passos largos, não chegando à extinção, por vir mais daqui um pouco a salvação eterna por meio da imunização racional. Os viventes não imunizados estão expostos às correntes elétricas e magnéticas sem limites. Também separei alguns tópicos aqui que falam do ultrapassar dos limites. Os viventes não imunizados estão expostos às correntes elétricas e magnéticas sem limites, com seus corpos atraindo outras tantas correntes superiores àquelas que têm no corpo, perturbando-se sem sossego à procura de meios para melhorar e encontrando apenas filosofias e experiências as quais nenhuma melhora lhes trazem. Então, chegou agora ao mundo o conhecimento mais importante de todos os tempos, para o término desse inferno, desse rincão de sofrimentos, o qual parecia não ter mais fim. Todos sofrendo sem conhecer o princípio e o fim de toda esta vida amargurada, insaciável. O mundo sem satisfações, de preocupações sem limites. O raciocínio, agora vamos no raciocínio, tá, rapidamente. O raciocínio é muito diferente do pensamento elétrico e magnético, que é dos animais racionais, livre pensadores. Então, o elétrico e magnético fazia uma desregulagem tal no ser humano que a pessoa ficava descompreendida de si mesma, fazendo confusão de tudo, desconfiando de tudo, maldando tudo, enfim, uma desregulagem sem limite. Diz aqui o autor racional superior. Tratem de se imunizar imediatamente, lendo e relendo sempre este livro, para que sejam absolvidos desse castigo, procurado pela sua própria vontade milenar. Que é bacana, eu gosto muito dessa parte aqui, ó. Procurado pela sua própria vontade milenar. Diz que a nossa vontade é milenar. Então agora, por vontade própria, a gente tem que procurar. Repetindo aqui, ó. Tratem de se imunizar imediatamente, lendo e relendo sempre este livro, para que sejam absolvidos desse castigo procurado pela sua própria vontade milenar, procurado pelo livre-arbítrio que até hoje impera entre todos. E diz ele em outros livros também, só existe uma vontade boa. Qual é? A vontade de voltar para o mundo racional. E é claro, maiores esclarecimentos, com mais detalhes, na obra de Cultura Racional, Livros Universo e Desencanto. Muito obrigado, passo a palavra aqui aos demais. Você falou uma coisa que a gente sempre comenta, né, na Cultura Racional. Entraram por uma planície por termos usados da vontade. Entramos por uma planície não estava pronta para entrar em progresso. Entrando por uma parte da planície não estava pronta para entrar em progresso. Você sabe o que é uma planície? Você sabe que eu aprendi mais um pouco, a gente está estudando Cultura Racional, só cada vez se aprimora e aprende mais. Você sabia que a planície racional era um corpo de energia cósmica, Bira?
A planície racional, gente, era um corpo de energia cósmico, puro, limpo e perfeito, que se transformou nessa energia degenerada que é a água. A planície racional era um corpo de energia cósmica, puro, limpo e perfeito, que se transformou nessa energia degenerada que é a água. Por isso, Bira, que a água, ela gera tudo, porque ela é uma energia. A água é uma energia, cara. Quer dizer, a água gera tudo. Através da água, tendo água tem vida. Não tendo água não tem vida. Quer dizer, olha o que foi feito. Porque a planície racional, planície, o que ele fala? Planície racional, não é isso que ele fala, Bira? Planície. O que você vê, ou como entende por planície? Aquilo que é plano. Nós entramos por uma parte da planície que não estava pronta para entrar em progresso, que era um corpo de energia cósmica, e fomos chamados a atenção pelo verdadeiro Deus, o racional superior, várias vezes. E não foi uma vez, nem duas, nem três, não. Ele chamou nossa atenção várias vezes. Quer dizer, usamos da vontade, abusamos do livre-arbítrio, entramos por uma parte da planície que não estava pronta para entrar em progresso, que se transformou e virou água. Por que nós não atendemos o chamado de atenção? Poxa, se ele chamou a atenção, vamos voltar. Por quê? Continuamos abusando do livre-arbítrio e nos perdemos. Sabia que nós nos perdemos pelo abuso, Bira? Eu li isso ontem no histórico. Entramos pela planície que não estava pronta para entrar em progresso e nos perdemos. O que aconteceu? Começamos a progredir por conta própria. Aí olha o que deu o livre-arbítrio, como você falou aí. Usou da vontade, usou do livre-arbítrio. Quer dizer, é uma cultura perfeita, gente. É de seres puros, limpos e perfeitos. Por isso que a gente está aqui divulgando. Você vai ter do esclarecimento de tudo quanto é dúvida que você tem. Léo, você já tirou alguma dúvida tua, naturalmente, sem estar estudando a cultura racional? Ou você, através do estudo, você começa a tirar essas dúvidas? Como agora eu estou tirando, talvez muito, vai servir para muita gente. Olha, a planície racional era um corpo de energia. A planície racional era um corpo de energia cósmico. Quer dizer, olha só quanta coisa que a gente aprende estudando, né? Perfeitamente. O que é até falado, né, uma recomendação do ler e reler, né, que isso quer dizer estudar e reestudar, é que várias vezes no mesmo assunto você vai conseguindo encontrar informações diferentes. Até porque o seu nível de sabedoria já não fica mais sendo o mesmo. Então, eu, por exemplo, né, eu vou estudando, né, a obra, né, o conhecimento, em sequência. Mas geralmente tem alguns volumes que sempre, vez ou outra, eu pego e estudo ele todo novamente, antes de chegar a voltar nesse volume novamente. E sempre encontro uma coisa diferente. Um exemplo é o primeiro volume, né, que já foi falado para mim também, pessoas, né, com bastante conhecimento, que no primeiro volume todo o conhecimento de cultura racional está nele, entendeu? Então, para você ver como tem tantas de entrelinhas ali, né? Então, só que, como foi falado até em programas anteriores, essa obra teve que ser estendida por muitos volumes, né? O livro é um só, é o Universo em Desencanto, só que ele tem volumes diferenciados e é muito compreensível isso, porque ele está falando aí para uma humanidade de bilhões de seres humanos, de mentes diferentes, de pensamentos diferentes, de formações diferentes, né? Como a gente, né, citou num programa passado, né, você mesmo falando da questão de me sentia muitas confusões, e o conhecimento foi clareando tudo isso. Isso não é um caso específico seu não, Dr. Luiz Cláudio. Todas as pessoas são assim, em níveis diferentes, uns mais confusos, uns menos confusos, mas tá na base do pensamento, tá na mesma regra, desconhecido de si mesmo. Então, logicamente, quando a gente vai estudando, né, parece muito simples ali a forma que é passado o conhecimento para a gente, mas ele fala de muitos assuntos muito complexos, de alto nível de elevação de conhecimento. Outra coisa interessante é que um ponto interessantíssimo no estudo da cultura racional é que
com a nossa dedicação à leitura, a nossa persistência, a continuidade no estudo, a gente começa, quando a gente começa a ler, vai prestando atenção nas informações, né? Com o passar do tempo, a gente começa a estudar, e o que é o estudar? É assimilar o que o racional superior nos mostra na leitura e comparar, observar com o que acontece ao nosso redor. A gente começa a observar e concluir, né, que tudo que o racional superior fala, claro que o que ele fala é verdade, e a gente começa a perceber isso no nosso dia a dia, não só no nosso comportamento, mas no comportamento das pessoas com quem nós convivemos, na nossa cidade, no nosso bairro, no nosso país, etc. Então, realmente, o que diz no livro Universo em Desencanto, enquanto o pensamento estava em vigor na Terra, sob o respaldo da natureza, o que o Bira citou ali, da disciplina, do respeito, da vontade, eram controlados. A natureza controlava esses sentimentos, por quê? Porque estava dentro da fase, estava sendo alimentado pela fase. Acabou a fase do pensamento, começou a degringolar tudo, começou a virar bagunça, né? Pouco a pouco tudo foi se desequilibrando, e hoje nós temos que agradecer essa oportunidade que o racional superior nos deu, e a natureza, de pegar o livro Universo do Desencanto, ler, estudar, entender o porquê de tudo isso que está acontecendo, e a oportunidade de recuperar o tempo que nós perdemos, né, para nós voltarmos para o nosso mundo de origem, o mundo racional. Então eu sempre falo, o mundo está esquisito, está parecendo que está pegando fogo, tá, mas não é assim, tem jeito. A cultura racional está aí para equilibrar tudo isso. É só ler e estudar o livro Universo do Desencanto. Doutor Carlos. É verdade. A causa do mundo elétrico e magnético foi a vontade. E a causa das transformações de cada ser continua sendo a vontade. Por isso é o tema desse programa. Isso que o nosso irmão Bira escutou direto do mestre, né? Primeiro vem a vontade, depois os gostos, e dependendo dos gostos vai para as classes inferiores. É um resumo assim máximo, né? Na linha do Oriente, eles falam que sadhana é disciplina espiritual. Então a pessoa está naquele caminho, ela tem que se controlar, ela tem que aprender como é que funciona. E tem um livro do século XVI, O Néctar da Instrução, Sri Upadesamrita, de Rupa Goswami. Ele descreve 6 tipos hierarquicamente de vontade. Primeiro, vontade de falar, de se comunicar. Então é uma vontade que todo mundo tem, né? Depois, essa vontade se transforma, as coisas se agitam na mente, e a pessoa fica pensando em alguma coisa. E se não conseguir a vontade que ficou pensando, vem o impulso da ira, Krodha Vegan. Depois ele fala, em quarto lugar, os impulsos da língua, né, de gostos. Depois, as exigências do estômago. E, por último, os impulsos dos genitais. Mas quem conseguir controlar a língua, porque na língua está a vontade de falar, mais a vontade de comer, consegue andar dentro do caminho da sua disciplina espiritual. E o racional fala que a primeira função do aparelho racional é ser um porta-voz. Por isso tem que ler, para ficar os assuntos racionais na mente da pessoa, e quando ela vai divulgar, ela está ligada em cima e está nessa função que é de disciplina espiritual, de equilíbrio do aparelho elétrico e magnético ligando à energia racional. E um outro exemplo também é clássico lá, que está no Bhagavad Gita, 5.000 anos atrás, Krishna está no campo de batalha de Kurukshetra explicando como é que é a metafísica para Arjuna, que é seu primo, mas é seu discípulo, simboliza o homem. Então o arqueiro tem as flechas são as vontades. Ele diz que tem flechas que já foram disparadas e já chegaram no alvo, então o karma daquilo já está voltando. Tem flechas que estão voando ainda em direção ao alvo, então o karma não está voltando. Tem flechas que estão ainda no arco, a pessoa pode dispará-lo ou não, pode fazer ou não, ainda tem o livre-arbítrio de poder escolher não, aquele alvo não é bom, é negativo, vai voltar para mim uma coisa negativa, né?
E tem as flechas que estão na aljava. A aljava é o repositório das flechas. São as vontades que estão lá no subconsciente e no inconsciente. Então tudo é uma questão da pessoa passar a se conhecer, né? Tudo foi feito pela vontade e ainda continua valendo a vontade. Como foi falado, a vontade agora é a vontade de se conhecer, a vontade de se ligar em vida à eternidade, a vontade de ter o equilíbrio perfeito, racional e desenvolver a evidência racional, né? E, por último, a frase do nosso mestre, ele falou: eu estou acima do tempo. Quem tiver tempo de se ligar a mim, muito que bem. Quem não tiver tempo, continua nas transformações. Então, a pessoa não deve perder tempo com futilidades, com bobagens, com asneiras, e sim dedicar o tempo para leitura reflexiva. Quanto mais ler e reler, melhor é para a pessoa adquirir o fluido racional dentro do seu eu. O fluido racional conversa com o eu da pessoa, é diferente do elétrico e magnético, esclarece, não passa a mão na cabeça não passa a mão no ego, né? O pensamento e a imaginação, energias elétricas e magnéticas, acabam reafirmando o ego, e o pensador, logicamente, vai continuar sofredor e mortal se terminar esse tempo de vida aqui ligado nessas duas energias. Continua nas transformações. Cultura racional, universo em desencanto. E também palavras do racional. Todos têm liberdade de fazer o que tem vontade, quando pode. Quando não pode, fica só na vontade. Se você gostou do nosso programa, dê um like, se inscreva no nosso canal. Salve!